Ok. É o tema de hoje que eu vou abordar aqui com vocês, é a lei do trabalho. Esse tema está no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, e é um livro dos Espíritos, é uma sequência de perguntas e respostas, e é da pergunta 674 a 685. E aqui, o livro, na pergunta 674, desculpe que eu digitei errado aqui, está 647, a pergunta começa assim: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E a espiritualidade responde a Kardec que o trabalho é a lei da natureza, por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e os seus prazeres. Diante disso, no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, ele nos apresenta 3 formas conceituais de trabalho. São elas: o trabalho, obrigação que nos remunera de pronto; o trabalho, a ação que transforma o ambiente; o trabalho, serviço que transforma o homem. Todos eles, nós temos uma atividade a desenvolver. A gente não parece, mas a gente desenvolve dia a dia. O material que nos remunera, que é uma atividade que todos nós precisamos, que nós vamos em busca de bens materiais, trabalhamos para ser remunerados, obviamente, e conquistar tudo aquilo que almejamos na vida. Todas as conquistas materiais que almejamos e conquistamos é através do esforço do nosso trabalho, e que isso também faz parte de um progresso, né? A cooperação que transforma os ambientes, a transformação, ela ocorre da forma onde nós podemos ser as pessoas que podem fazer do nosso ambiente de trabalho um ambiente mais agradável, um ambiente mais harmonioso, e cooperar para que essa equipe tenha um conjunto harmonioso, para que a gente tenha um dia, eu diria, satisfatório dentro do ambiente de trabalho, e que a gente saia de lá tão bem quanto a gente estivesse dentro dos nossos lares, com os nossos familiares, que também é muito importante que a gente desenvolva essa transformação nos nossos ambientes de trabalho. E o moral que transforma o homem, que é o moral, eu acho que em todos os momentos que nós aqui apresentamos uma exposição, é a busca de todos nós, é a transformação moral do homem, que é o que acredito que todos nós estamos aqui para que a gente faça e trilhe dentro dessa transformação moral. O trabalhar e com amor não é obrigatório, mas altamente recomendado, seja em qual das 3 modalidades for, até por uma questão de inteligência. Todos nós nascemos com a inteligência que nos é proporcionada para que a gente, no decorrer da vida, desenvolva essa inteligência. O trabalho de qualquer espécie, particularmente aquele que faculta o desenvolvimento ético-moral do ser humano, é uma lei cósmica. É de muita importância que a gente tenha isso como uma consciência de desenvolvimento moral em nosso trabalho. Inclusive, eu acredito que a gente não percebe, mas a gente exerce o desenvolvimento das nossas faculdades morais dentro do trabalho, porque eu acho que em casa a gente às vezes tropeça
Às vezes a gente pode falar um pouco mais alto porque nós estamos confortáveis naquele momento em discutir, de falar o que muitas vezes de forma agressiva, porque é uma zona de conforto. Mas no trabalho, nós estamos diariamente desenvolvendo as nossas faculdades morais, que é a paciência, a humildade, a raiva. Então, todas elas já estão ali no seu dia, estão inseridas no nosso dia a dia. A pessoa diligente e operosa, que não dispõe de tempo na sua agenda diária para a futilidade e nem a observação perturbadora do comportamento alheio. Bom, eu acredito que aquele que está no trabalho e está mais preocupado com a pessoa que se encontra ao lado dele, ele está muito mais preocupado em cuidar da vida dele do que com a própria vida. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em nos observar, porque é muito fácil também no trabalho a gente criticar, a gente fazer maledicências com o colega do próprio trabalho. Eu acho que não vale a pena, é uma lei de ação e reação, tudo que vai de mal que a gente pratica ou pensa, ela retorna para a gente. Então, eu acredito que isso não nos leva a lugar nenhum. Então, se a gente puder se controlar para poder não ter esses comportamentos fúteis, nos ajuda bastante, né? Compreende-se que cada pessoa encontra-se em diferente nível de consciência do dever, administrando mediante a sua formação ética todos os atos e oportunidades de que dispõe para o seu desenvolvimento intelecto espiritual. Então, como disse inicialmente, todos nós nascemos com a inteligência para que nós possamos desenvolvê-la, cada um com a sua propriedade, cada um com a sua oportunidade. Alguns tenham mais privilégios de desenvolver uma inteligência, avançam mais do que outros, mas todos nós possuímos essa inteligência. A lei de trabalho, ela é importante para todos nós, ela não tem, ela não difere uma pessoa que trabalha com alguma coisa braçal, da qual nós achamos que ele não utiliza de muita inteligência, como a de um cargo de uma pessoa que administra uma empresa, e aquela inteligência das mais qualificadas, porque ele também pôde estudar e ter essa oportunidade, mas os níveis são diferentes, mas a importância de qualquer trabalho, ela é igualmente diante a Deus, diante até do nosso próximo, que a gente deve respeitar, porque todos nós temos o nosso tempo de desenvolvimento na Terra. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós, diante das nossas necessidades e obrigações, nós temos o nosso desenvolvimento moral e também a própria inteligência. A partir do momento que você começa a desenvolver a sua inteligência com a experiência que você tem, você vai se tornando melhor e vai passando isso. O sucesso aí é uma trajetória que a gente está envolvido, todos os nossos valores morais praticamente, porque todos nós, quando trabalhamos, nós buscamos o sucesso, estar melhor dentro de uma colocação na empresa que nós estamos trabalhando, mas se nós temos uma inteligência da qual nos foi provida, a gente pode dividir, pode compartilhar, trazer aquele colega de trabalho com uma situação
que ainda continua buscando melhoramento nas suas experiências. A gente pode dividir a nossa experiência, a nossa inteligência, ajudando esse colega que vem trabalhando com a gente. O instinto de cooperação, ele se faz necessário e presente. E o sucesso, ele às vezes, é necessário, todo mundo quer alcançar um sucesso, eu acho que é até bastante normal todos querer progredir e chegar num nível que esperamos, por conta até de toda a experiência, a carreira que a gente vem vivenciando, mas a gente precisa, dentro desse prazo, dentro do correr desse período, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não se deixe influenciar pela maledicência, não se deixe influenciar pela inveja e pelo superego, porque muitas vezes a gente vê o colega no trabalho dando aqueles saltos, você olha para ele e fala, mas por que ele, não eu? Eu tenho as mesmas capacidades, eu faço o trabalho muito mais do que ele, por que ele tem? Pessoal, eu acredito que todos nós temos um lugar que vai estar ali esperando por nós. Cabe ao merecimento de cada um, cabe ao esforço de cada um, cabe eu acho, ao comportamento e à consciência que nós temos de dever para podermos alcançar o sucesso. Então, a humildade é uma virtude que a gente deve sempre estar colocando ali em prática para que a gente possa enxergar aquele colega que talvez tenha dificuldades e que muitas vezes, por sorte ou por estar no lugar certo, com a pessoa certa, de repente ele dá um passo e vai um pouquinho mais adiante de você. E ele almeja um sucesso antes e você acaba ficando com aquela situação desconfortável, mas que a superação dessas dificuldades, dessas diferenças, elas não devem existir, porque todos vão chegar no lugar que devem estar. Nós não estamos naquele mesmo ambiente de trabalho porque nós buscamos, mas porque nós precisamos estar ali. Precisamos estar ali ou para o nosso progresso espiritual ou para o progresso também do colega de trabalho. Nós não podemos chegar no trabalho se nós não estamos felizes com o trabalho, mas nós devemos ter consciência de que, a partir do momento que nós exercemos aquele trabalho, nós devemos ser úteis naquele trabalho ao qual nós estamos desenvolvendo. E as pessoas que estão ao nosso redor, se porventura não é um trabalho do qual nós gostaríamos, elas não são responsáveis pelas frustrações que nós buscávamos e de repente nós não encontramos. Então, nós devemos respeito, nós devemos tomar muito cuidado. Não estamos felizes? As oportunidades existem para todos. Fechamos uma porta do bem para buscar outra porta do bem, sem deixar nenhum rastro de maldade, de raiva, porque isso não vai nos ajudar em quase nada, eu diria, no nosso adiantamento. Constata-se o valor moral de um indivíduo, entre outros valores, pela sua capacidade de trabalhar, mantendo-se ativo no cumprimento do dever de contribuir em favor do progresso social e moral de todos. Então, é o que eu acabei de dizer. Se nós colaborarmos em favor daqueles que estão nos acompanhando nessa jornada, isso é um cumprimento da nossa tarefa que já nos auxilia. Então, sempre lembrando que, através da cooperação, através do favorecimento, em compartilhar o que temos de conhecimento para aquele irmão, para aquele colega menos adiantado que a gente,
a gente vai estar contribuindo também para que ele continue nessa jornada de progresso, como todos nós devemos. A atividade lhe constitui verdadeira terapia preventiva a diversos males que atacam o organismo e interferem no comportamento emocional. Então, deixar as más influências de pensamentos longe de nós. A espiritualidade maior confirma na questão 676 que o trabalho é imposto ao homem por ser uma consequência da sua natureza corpórea e também um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então, a inteligência está sempre com a gente, nós nascemos com ela e ela é desenvolvida conforme a capacidade que nós vamos adquirindo. É a mesma coisa se nós... diz aqui, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. A criança é como a criança, ela nasce, se a gente não estimula, ela fica sempre... é um processo que precisa ser estimulado, precisa ser adotado no decorrer das nossas vidas, para que a gente possa ir criando maturidade em todos esses aspectos. E o trabalho nos mundos mais aperfeiçoados. Na questão 678, no Livro dos Espíritos, a Kardec pergunta: nos mundos mais aperfeiçoados, os homens são submetidos à mesma necessidade de trabalhar? A resposta dos espíritos foi: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são essas necessidades, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. A vida inteira a gente trabalha, conquista, e a gente só trabalhando para a conquista de bens materiais, né? Chega um momento que a gente passa a desenvolver uma outra visão, a gente passa a desenvolver e enxergar um outro meio de inteligência, para que a gente não pare de trabalhar, óbvio, mas parar de trabalhar é quando você alcança os bens materiais, mas não parar de trabalhar para ficar no ócio. O que eu entendo aqui é que a vida inteira deve continuar trabalhando. Quando nós conquistamos todas as necessidades materiais, a gente passa a alcançar outros níveis e começa a enxergar o quanto precisam de pessoas para ajudar um asilo, para ajudar as pessoas necessitadas nas ruas, para ajudar tantos irmãos numa palavra de socorro, que muitas vezes estão perdidos. Então, é o trabalho que eu chamo de voluntariado. É um trabalho que você oferece o que você tem no coração sem nenhuma remuneração. Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, ela afirma neste livro: o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. É bem bonito, né? Bem de estudo. Aqui, na ociosidade, é bom, né? Às vezes a gente fala, não vou fazer nada, né? Faz parte. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, desocupação, folga do trabalho, não o do sofrimento, nem o da luta áspera.
Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. A gente reclama, a gente às vezes fala, nossa senhora, meu Deus do céu, esse meu chefe eu podia ver todo mundo, menos ele na minha frente, e a gente reclama, e a gente sofre, ou um colega do trabalho que sempre está tentando puxar o seu tapete, mas é nesses momentos, a gente pode achar que não, né? Mas são nesses momentos que faz com que a gente cresça, que a gente se fortaleça e que a gente não desista da nossa jornada. Se a gente desiste no primeiro impasse, na primeira dificuldade que nos abate, em qualquer condição, em qualquer trabalho, a gente, quando fala trabalho, a gente se esquece muitas vezes que aquele colega que abre a porta gentilmente para todos os clientes que entram na loja todas as manhãs, os dias, qualquer que seja a hora, quantas pessoas não passam por ele tão ignorantes que sequer dão um bom dia, boa tarde, e ele é obrigado a abrir aquela porta, ao invés de lhe dar na cara assim, né? Ele abre para você entrar, para você. Então, aquilo também é uma tarefa importante, também é uma lição para que a gente veja e aprenda o porquê dessas circunstâncias que a gente vive e nos encoraja para que a gente continue. Assim como o trabalho é imprescindível para o desenvolvimento da inteligência, para a evolução das pessoas, da mesma forma também o é o repouso. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, às vezes, a gente precisa, né, de repouso, precisa de um tempo, as férias, nada mais merecidas do que as férias, para que a gente relaxe e comece a visualizar outros meios de forma de desenvolver a nossa inteligência, como eu disse ali atrás em outros slides. E qual é o limite do trabalho? O limite do trabalho é o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, óbvio que ninguém vai trabalhar na exaustão até você ter um problema de saúde e parar num hospital e você não ter mais condições de fazer nada. Cuidemos, pois, de evitar a exaustão e a estafa antes que esses males nos conduzam ao esgotamento nervoso. Para tudo existe um limite. Nós devemos respeitar o limite do corpo, que essa matéria tão divina que Deus nos presenteou. Então, nós devemos respeitá-lo de forma a entender o quanto nós precisamos dar um tempo para que depois continuemos a trilhar novamente a jornada. Lembremos sempre que Deus a todos nos ampara, mas a caminhada, os passos, a busca é por nossa conta. É preciso trabalho para alcançar o futuro desejado, principalmente os frutos que saciam a sede da alma. Nós somos os criadores do nosso próprio destino. É preciso saber o que se busca e por qual porta desejamos entrar. Nossa vontade e nosso trabalho é que nos conduzirá onde queremos chegar. Gente, é isso. Eu espero que eu tenha alcançado aí algumas informações sobre o que o trabalho tão quão importante para que a gente desenvolva não só a inteligência, como todos os valores morais que nos são proporcionados a desenvolver e que a gente, dia a dia, precisa estar atento para que a gente pratique. Vamos aguardar só um minutinho as crianças saírem da evangelização para que a gente faça o encerramento. De encerramento. Vamos nos comportando
em nossos assentos, nos locais onde nos encontramos, e vamos agradecendo a espiritualidade que nos acompanha todas as noites, nas segundas-feiras. Vamos agradecendo aos nossos mentores individuais que a todo momento se encontram ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo, para que continuemos em nossa jornada, lembrando que a lei do trabalho, ela não é uma lei que nos proporciona trabalho de esforço, e que nós estamos a todo momento trabalhando, e que nosso Divino Mestre sempre também trabalha, nos ensinando, nos dando a oportunidade de aprendermos através do Evangelho, seus ensinamentos, e que nunca estamos só, que todos temos a desenvolver, que todos temos as nossas dificuldades, mas todos, com certeza, estamos prontos para superá-las. Vamos também agradecendo aos ancestrais desta terra, que nos recebem e que nos dão a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos na mesma função de ajudarmos uns aos outros e que possamos, através de todos os ensinamentos do nosso Divino Mestre, nos auxiliar e auxiliar a todos os irmãos que venham em busca de auxílio, que possamos estar prontos para reconfortar os corações de todos esses irmãos. Que assim seja.